Então, a gente vai falar de acne aqui hoje. Quem não já passou por esse problema e o ato de apertar e espremer cravos e espinhas podem levar ao aparecimento também de marcas ou cicatrizes na pele que acontecem principalmente nos jovens e adolescentes, né? Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre o assunto, a gente está recebendo aqui com muita alegria o dermatologista James Lima, do Dr. James, já pela segunda vez aqui no nosso programa, né, Dr. James? Isso aí, bom dia, obrigado pelo convite. A alegria é nossa, a gente sempre querendo dar essas dicas, né? Que envolve autoestima, a gente sabe, então envolve qualidade de vida também, né, dos nossos telespectadores. Eu queria começar perguntando para o senhor, o que causa a acne, doutor? Então, a acne é uma doença que a gente considera multifatorial, ou seja, ela é causada por diversos fatores. Tem um componente genético, pessoas que têm acne na família têm maior tendência a desenvolver, tem um componente dietético, tem certos alimentos que podem favorecer o surgimento de lesões, tem um componente hormonal. Então, de um modo geral, em uma pessoa com acne, a gente precisa avaliar todos esses fatores para que o tratamento seja adequado. É difícil de ser tratada? A acne é uma doença complexa. Não é difícil de ser tratada porque a gente consegue bons resultados, mas a gente precisa fazer um tratamento complexo que envolva todos esses fatores que podem influenciar na doença. Eu só encontrando a causa do problema, né, o que está me causando, eliminando aquela causa, só assim eu consigo controlar? Ou realmente é importante que entre medicamentos, outros tipos de cuidado nessa luta contra a acne? Então, a gente considera a acne uma doença, é a doença mais frequente dos seres humanos, de todas as áreas. Como uma doença, ela sempre precisa de medicamentos, mesmo que sejam medicamentos tópicos, medicamentos em gel, mais simples, mas dificilmente você vai conseguir um controle 100% da acne só com cosméticos e hábitos em casa. Eles são ajudantes no tratamento. Então, James, a gente está vendo algumas imagens, né? E como a gente falou, tem relação também com os hormônios da adolescência, por isso nessa fase é mais comum a gente ver pessoas, né, com acne. E como a gente falou no começo, né, realmente impacta, né, na questão da autoestima. Qual é a orientação que a gente dá, né, para o tratamento? Porque a gente sabe que durante aquele problema, a fase da adolescência, pode ser que o problema permaneça, porque é uma fase que os hormônios estão, sim. né? Então, como fazer, doutor? Então, em primeiro lugar, a gente precisa organizar os produtos que a pessoa aplica na pele. Todas as pessoas precisam do uso de um sabonete adequado que controle a oleosidade da pele, porque a oleosidade piora o surgimento de cravos e espinhos. A gente precisa de um bom hidratante, de um bom protetor solar, que tem uma cosmética mais matificada, que deixa a pele menos oleosa. Além disso, a gente precisa do uso de medicamentos, como eu falei, né? Muitas vezes medicamentos em gel e muitas vezes a gente precisa de medicamentos em comprimido também, dependendo do grau de acne, da extensão das lesões, a gente pode precisar fazer. Além dos hábitos em casa, que são essenciais. A gente precisa evitar certos alimentos, como, por exemplo, alimentos muito ricos em açúcar, muito ricos em gordura, derivados de leite, como o iogurte, o queijo, chocolate, que tem muito leite, tem muito açúcar também, né? São alimentos que podem aumentar a inflamação das espinhas. A gente não pede para proibir, mas pelo menos moderar o consumo desse tipo de alimento pode ser interessante no controle das lesões também. Doutor, existe diferença da acne para a espinha, para o cravo? Existe essa diferenciação? Existe. A acne é a doença, né? Ela começa com o comedão, que é o que a gente conhece popularmente como o cravo, que pode ser um cravo branco ou um cravo preto. Esse cravo, depois de um certo tempo, vai se acumulando queratina, sebo, vai inflamando e vai gerando uma espinha, que é aquela lesão vermelha dolorosa. Essa lesão vermelha dolorosa, ela pode crescer, pode gerar nódulos, que são lesões maiores, pode gerar cistos, que são lesões com líquidos. E muitas vezes, uma coisa importante a se falar é que mesmo lesões pequenas e discretas podem deixar cicatrizes que são permanentes. E o tratamento da acne é um tratamento muito mais tranquilo, muito mais fácil de fazer do que o tratamento das cicatrizes. Existem vários mitos, né, em relação à acne. Eu vou tentar perguntar aqui algumas para o senhor. Espremer piora a situação? Piora, com certeza. Quando você espreme, você está aumentando a população de bactérias no local, aumentando a inflamação que já existe e piora o risco de deixar cicatrizes. Então, nem cravo, nem espinha pode ser espremido. Você falou aqui que tem relação
com alimentos, né? Muita gente fala que chocolate dá acne. É verdade ou é mito? O chocolate é mito. Na verdade, o problema maior do chocolate é o leite e o açúcar que tem dentro dele. Mas, por exemplo, aquele chocolate que tem um alto percentual de cacau, não tem tanto leite, não tem tanto açúcar, ele não tende a influenciar tanto. O problema não é o chocolate em si. É o leite e o açúcar que estão presentes dentro dele. Né? Durante o período menstrual, né, pode aumentar o número de acnes na pele? Pode sim. Inclusive, isso é uma parte hormonal importante. Tem muitas mulheres lá no nosso consultório que falam para mim que no período menstrual piora o surgimento das espinhas. A gente percebe que essas pessoas, elas têm uma sensibilidade maior da pele aos hormônios menstruais. Nesse caso, a acne ela é tratada de uma maneira completamente diferente da acne adolescente. A gente precisa ter um controle dessa parte hormonal, precisa verificar a situação menstrual, muitas vezes menstruação irregular tem a ver com essa acne e a gente precisa fazer toda essa investigação hormonal para poder tratar corretamente. Lugares de temperatura mais altas, elas são mais propícias ao desenvolvimento de acne? Tende a aumentar a oleosidade da pele, o que piora as espinhas. Inclusive aqui no Piauí a gente sofre muito com isso, né? Verdade, doutor. Você falou aí das marquinhas que podem ficar e quais são os tratamentos, né, depois de se tratar a acne, né, para tirar essas manchinhas na pele que incomodam muita gente, né? Algumas ficam bem marcadas realmente, a gente vê, né, como se fossem espécies de buraquinhos mesmo na pele e que atrapalham, interferem na autoestima, doutor. Com certeza. As cicatrizes de acne, as sequelas de acne, elas são lesões profundas na pele. Então eu vejo muita gente usando creme em casa, tentando melhorar o aspecto, fazendo procedimentos superficiais e infelizmente o resultado nas cicatrizes é muito sutil. Para a gente melhorar cicatrizes de acne, a gente precisa de tratamentos que sejam profundos. Então, um peeling, pode ser um peeling que melhore, mas um peeling profundo. Um laser, pode ser um laser que melhore, mas um laser profundo. Microagulhamento, eu vejo muita gente fazer microagulhamento estético por aí. O resultado nas cicatrizes é muito sutil. O resultado, para acontecer, realmente precisa ser um microagulhamento profundo. Então, eu sugiro sempre aos pacientes que querem tratar marcas de acne que procurem um dermatologista, que tenha vivência com essa parte cirúrgica para poder tratar, porque os resultados são animadores. A gente consegue melhorar muito cicatrizes de acne, mas desde que a gente faça tratamentos que sejam profundos e eficazes. A gente falou da adolescência, né, que é a fase mais afetada, geralmente jovens, pessoas muito jovens, 12, 13 anos, já estão acometidas de acne. Existe alguma contraindicação nos tratamentos? Existe. A gente pesa muito bem qual tipo de gel que a gente pode fazer, porque em algumas idades a gente não pode usar determinados medicamentos. E alguns medicamentos em comprimido, a gente tende a deixar cada vez mais para o adolescente mais adulto, né? Mas, de um modo geral, com a evolução do tratamento da acne, cada vez mais a gente tem conseguido tratar esse adolescente mais jovem, que está saindo ali da infância, com tratamentos mais eficazes e mais seguros. Tá certo, doutor, demora para a gente conseguir se livrar. Pelo que o senhor está explicando aqui para a gente está entendendo que a primeira coisa é identificar a causa, né, para que você possa direcionar o tratamento correto. Mas a gente consegue controlar a acne de uma maneira rápida, doutor? Geralmente a gente demora algumas semanas para conseguir controlar aquele problema. Mas um detalhe importante que você falou é o seguinte, sobre a causa, muitas vezes a mesma pessoa tem mais de uma causa envolvida. Às vezes predomina uma causa, predomina outra. E quando a gente faz esse tratamento multifatorial, observando todos os fatores, a gente tende a ter um controle mais rápido da doença. Então, a dica que fica sempre, que a gente sempre finaliza, é que é muito interessante que você procure a ajuda profissional, né? Logo no começo que você vê surgindo, não deixa a situação se agravar, né? Então, essa orientação para que se identifique os motivos, as causas e se dê a orientação de um tratamento correto, porque tem muita aquela coisa de você tentar ficar em casa, né? Eu soube que uma máscara tal é boa para isso, mas às vezes pode agravar ainda a situação, né? Então, a melhor coisa é procurar a ajuda profissional, né, doutor? Com certeza. O dia a dia no consultório, a gente vê pessoas que pegam receitas de Instagram, que pegam dicas de blogueiras e que ficam usando, às vezes não controla a doença, está atrasando um controle que poderia vir logo e às vezes acaba piorando o problema, porque usa coisas que acabam irritando, gerando novas lesões. Então, quanto mais cedo você procurar o dermatologista para começar o tratamento, melhor. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, tá certo? Com dicas bacanas demais. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do seu trabalho, pode seguir lá na sua rede social. Eu acho que está aparecendo aí no nosso vídeo, doutor James Lima, né? Isso é um prazer. Obrigada pela sua participação. A gente tem um quadro toda terça, a acne de toda terça, dando dicas sobre o tema. Ah, que maravilha, tá? Obrigado. Show de bola. Obrigada, doutor. Obrigado. Tá aí, ó, a gente sempre trazendo informações importantes para você, contribuindo aí, como eu falei no começo, com a sua qualidade de vida.